Paz seja com todos. Amém. Amém. Vamos iniciar a reunião do final do Santo Sábado com oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso Altíssimo e bom Deus, Pai querido, nos reunimos nesse instante, Senhor Deus, ao estar findando o Teu Santo Sábado, para Te dar graça, ó Pai, render-Te adoração. Pai Santíssimo, apresentar nossas causas nas Tuas mãos, pedir que o Senhor receba o nosso louvor e o nosso agradecimento. Senhor, que o Senhor nos guie nesse instante, ó Pai Santo, e tudo em nome do Senhor Jesus. Te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos cantar o hino Não Tenha Sobre Ti. Com alegria. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas como enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Glória a Deus. Estava eu num barco, sem rumo a navegar. De repente veio um temporal, eu ia naufragar. Os ventos me assustavam, cada vez mais e mais. Minha alma se angustiava em meio ao temporal. Todos os esforços
Jesus, que alguém pode fazer. Pensei que com minhas forças a paz podia ter. Lutei e me cansei, mas não pude vencer. De repente ouvi uma voz que falou ao meu coração e disse: não temas, porque eu sou Jesus, teu Salvador. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão. Meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão. Meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. O barco em que navego é este mundo sofredor, e muitos são os que nele estão, sem rumo e direção. Achemos, pois, com Jesus, que é o nosso Salvador. Morreu por ti, morreu por mim, e eu sei que em breve o verei. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão. Meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão. Meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão. Meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. Jesus, meu capitão, Jesus é meu capitão. Meu barco não vai naufragar, pois Jesus é meu capitão. Nós teremos estudo agora que diz assim: Filho de Deus, não Deus Filho. Né? As Escrituras Sagradas, elas comentam que tem mais de 40 ocorrências da expressão Filho de Deus no texto do Novo Testamento. Mas Deus Filho, ou mesmo Deus ou Filho, não há uma sequer. Então esse estudo vai contra a doutrina da Trindade, né? Mostrando mais uma vez essa falsificação que as religiões filhas de Babilônia têm proclamado pelo mundo. Então alguns interpretam que a expressão Filho de Deus é uma prova por si só de que Jesus é Deus. Mas é justamente por essa expressão que vemos que ele não é. Ele é filho. Para alguns, filhos de Deus é igual a Deus, né? O que é uma incoerência com a palavra de Deus. Como a contextualização bíblica é quase sempre ignorada por quem acha que filho de Deus significa Deus ou Deus Filho, deveríamos meditar no seguinte: se a expressão Filho de Deus atribuísse automaticamente igualdade com a deidade, seria extremamente estranho um homem, judeu, ao ser apresentado a um rabino que o notou debaixo de uma figueira já, de imediato lhe dissesse: você é o Deus eterno, supremo soberano do universo?
Pois bem, se as expressões fossem equivalentes, isso teria acontecido com Natanael, pois ele disse em João 1,49, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas será realmente que funcionava desse jeito? Ou seja, todos aqueles que estavam iniciando sua caminhada junto ao Mestre, um jovem rabino, filho de um carpinteiro, conhecido da pequena cidade de Nazaré, que estava começando a se tornar popular, já de cara o consideravam Deus? Aquele mesmo Deus que libertou Israel e fez grandes prodígios na antiguidade, Egito, Babilônia, Síria, Canaã, etc. Ou devemos reler as palavras de Natanael, este mesmo Natanael que teve Jesus anunciado por Felipe nos seguintes termos: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. João 1,45. Nós vemos claramente até aqui, né? Alguma dúvida? Claramente até aqui que o quê? Que nunca instituiu um Deus Filho, mas sempre um Filho de Deus, né? Jesus como Filho de Deus. Ora, onde Moisés falou de Deus feito carne? Essa pergunta se faz. Onde que ele falou de um Deus feito carne? Não terá falado Moisés de um profeta semelhante a ele? Né? Não, então as escrituras falam o quê? O que ela está falando? Que é um profeta semelhante a ele, né, lá? Não terão falado os profetas de um Messias? E o próprio Felipe, por acaso, não identificou como filho de José? Será que é razoável afirmar que Natanael guinou da informação dita a ele minutos antes de que estava ali próximo a um dos filhos de José e Maria e passou a achar que era o próprio Deus em carne e ossos ali diante dele? A pergunta, será que é isso daí? Natanael, por um instante, né, pergunta, está aqui o filho de José e Maria, e de repente ele já passa a acreditar que estava ali o próprio Deus encarnado? Relembremos as três coisas por Natanael: Rabi, filho de Deus e rei de Israel. Apenas isso. Não existe nenhuma simulando ou citando que Jesus fosse um Deus. João Batista em João 1,34 disse: eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. E qual seria o problema se ele fosse Deus ter avisado, né? Desde o Velho Testamento, Deus ter anunciado que teriam 3 deuses. Mas a palavra de Deus somente existe o quê? Um, único, né? Olha lá. Profeta às margens do Jordão disse em alto e bom tom: este é o Filho de Deus. Meditemos, se isso fosse atribuição de deidade, significaria dizer que o Batista estava chamando Jesus, aquele homem que todos podiam ver, de o Deus eterno de Israel. Aquele Deus, habitante dos céus, a quem conheciam como imortal e invisível. Será que essa era a intenção de João? Será que era essa a compreensão dos primeiros discípulos? A pergunta que eu faço, sim ou não? Não. Será que os judeus entenderiam essa expressão exatamente assim? Será que achariam natural que Deus estivesse ali em carne e ossos na frente de todos eles? Ou percebiam essa expressão como aquela que já haviam sido dita por Deus em outras ocasiões? Entre Deus e aquela a quem ele chama de filho, sem qualquer atribuição de deidade, como por exemplo Israel, Êxodo 4,22, diz assim: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Ou até mesmo, e muitos mais evidentemente, com uma conotação messiânica, conforme se afirma na passagem profética encontrada em 2 Samuel 7,14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Quando fala acerca de Salomão, se devêssemos entender a afirmação de João e Natanael da forma como querem os trinitarianos, é de se esperar em cumprimento da lei mosaica, um levante geral do povo, para que todos fossem mortos ali mesmo. Certamente, essa é uma ideia descontextualizada da realidade bíblica. É a visão dos dias atuais, apontando para o passado e não para os dias atuais. Então, o que ela faz? Ela aponta para o passado e não do passado para os dias atuais, onde se deve seguir uma sequência e considerar a história de Israel. Até porque eles esperavam o Messias, o que viria para remir Israel da mão de seus inimigos, da descendência de Davi, para se assentar em seu trono. Não podemos supor que eles esperassem uma encarnação de Deus, que iria sair do trono da majestade celeste para reinar em Israel. Mas o filho de Davi, essa ideia de Deus encarnado, não era e nem é a promessa contida nas Escrituras, né? Então, a Trindade fica falando essa questão de Jesus ser um Deus encarnado, pré-existente, que não pré-existe na Escritura, na verdade. Porque a Escritura fala que não pré-existe. Ele pré-existia nos pensamentos, nos planos de Deus, né? Mas não como um ser, como anjo, como algumas seitas heréticas ali dizem, né? Sem a malícia dos judeus, Marta reconhece a Jesus como Filho de Deus. Mas para ela isso não significou que ele fosse o próprio Deus, ou Deus Filho. Pelo contrário, ela já em João 11,22 havia dito: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ou seja, ela não o via como sendo o próprio Deus, mas alguém a quem Deus não negaria um pedido. O Filho de Deus.
Ela testemunhou em João 11:27. E ela disse assim, ó: disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. No versículo 28, diz assim: e dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá. E chama-te. Perceba que ela disse: o mestre está cá. Ora, se Filho de Deus fosse sinônimo de Deus Filho, é de se esperar depois dessa brilhante e assombrosa revelação que ela dissesse para sua irmã: Deus está cá e chama-te. Não fez porque não procurava incriminar Jesus para o crucificar como pretendiam os judeus. Todos que estavam ali viram nosso Senhor Jesus Cristo orar a Deus, seu Pai. Se a expressão Filho de Deus fosse sinônimo de Deus Filho, teríamos ali uma situação esdrúxula, pois todos os judeus ali presentes estariam estranhamente considerando normal e possível Deus na terra, em carne e osso, rogando a Deus no céu a realização de um milagre. Isso é uma coisa totalmente estranha, né? Desconexa da palavra de Deus. Também o sumo sacerdote, depois dos judeus conseguirem prender Jesus, pergunta ao Senhor: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se é tu o Cristo, Filho de Deus. Vemos aqui que a expressão Filho de Deus, no sentido messiânico, associa com a palavra Cristo. O sacerdote insistia com Jesus para que ele dissesse pelo Deus vivo se era o Cristo, Filho de Deus. Para o sumo sacerdote, a expressão Filho de Deus não o identificava como Deus vivo, mas como Cristo. Ora, a pergunta do sacerdote não tem sentido. Equivaler a: conjuro-te pelo Deus vivo que me diga se és Deus. Né? Totalmente contraditório ao texto bíblico, as falas ali do sacerdote. Né? A esperança da vinda do Filho de Deus, sem que filho significasse o próprio Deus, estava na mente dos judeus, na época, como se confirma nas palavras de Marton, em João 11:27. Nas palavras de João, o evangelista, em João 20:31. E até de espíritos, como os demônios, em Lucas 4:41. Além de outras ocorrências. Os fariseus o rejeitavam, porque não viam nele Jesus, o cumprimento das profecias. Não viam nele o Messias prometido. Então, para eles, se Jesus se autoafirmava o Cristo, era se fazer Deus. Não no sentido de coigualdade, pois o ungido de Deus não é o próprio Deus, arrogando para si a autoridade para se sentar no trono de Yahvé, se autoproclamando Cristo. Algo que somente Deus o poderia designar. Esse entendimento dos judeus é retratado em João 19:7, falando acerca do fato de Jesus afirmar ser filho de Deus. Diziam: deve morrer, porque se fez filho de Deus. Se os fariseus crescem nas escrituras de forma correta, creriam em Jesus e não acusariam, pois perceberiam que Deus o havia enviado. Mas por que não o criam? Entendiam que Jesus estava querendo se colocar no lugar de Deus para se proclamar Cristo. Daí o acusarem de blasfêmia. O centurião, juntamente com os que estavam com ele, também reconheceram em Jesus sua filiação com Deus. E podemos ler isso em Mateus 27:54, onde diz assim: e o centurião, os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Pela equação trinitária, temos que Filho de Deus seria igual a Deus, né? O que eles falam, inventam essa mentira. Isso equivale a dizer que aquelas pessoas que estavam de sentinela, guardando ao Senhor no momento da crucificação, teriam dito antes da morte de Jesus: verdadeiramente esse homem era o próprio Deus, né? Eles deveriam ter dito isso na palavra, né? Mas ao contrário, eles falam assim: verdadeiramente este era o Filho de Deus, e não Deus. Agora perceba a paradoxalidade que a atribuição de deidade a Jesus, em virtude da expressão Filho de Deus, causa. Se teria dito: este era Deus, ou seja, era, e já não é, pois morreu, e isso seria admitir que Deus morre, visto que ter sido isto que aquelas pessoas testemunharam, uma morte. Mas a Bíblia diz que Deus é imortal, lá em 1 Timóteo 6,16. Logo, se verifica que a equação trinitariana é contrária ao ensino bíblico, e que Filho de Deus não significa Deus, nem mesmo Deus Filho. Então é importante para nós entendermos isso daí, né? Filho de Deus não é Deus Filho. Ó. Somente Deus ocorre mais de 650 vezes no Novo Testamento. A expressão Deus Pai aparece 11. Deus o Pai ocorre 4 vezes. Deus e Pai ocorre 14 vezes. Deus Nosso Pai ocorre 12 vezes. E, sem dúvida, decorre do ensino de Jesus Cristo ao dizer: portanto, vós orarei assim, Pai Nosso. Nessa oração, Deus é apresentado como Pai de todos. E é assim que Jesus nos apresenta a Deus, como Pai. Paulo confirma isso em 1 Tessalonicenses 3,11. Ora, o próprio Deus e Pai e o nosso Senhor Jesus. Quando o escritor sagrado pretendia mostrar o grau de identificação que ele tinha com Deus, usava Deus Pai. Deus Pai e termos assemelhados denotam, portanto, relação de intimidade entre Deus e seus servos. Agora, filhos, através de Jesus Cristo.
Ficam ausentes, ou melhor, inexistentes dentro de toda a Bíblia, expressões como Deus Filho, Deus e Filho, Deus o Filho, Deus Nosso o Filho. Assim como Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo, Deus o Espírito Santo e Deus Nosso o Espírito Santo. Isto por si só já deveria nos dizer alguma coisa, de modo que, focando os usos de Deus Pai na Bíblia, não parece ser natural deduzir Deus Filho ou Deus Espírito Santo a partir daquela expressão, pois não é esse tipo de Deus que a Bíblia pretende mostrar, mas quem Deus é para nós. Então, Deus Pai não indicava a primeira pessoa da Santa Trindade, mas a divindade única. Então, Deus é único, né? Deus Pai, ele é o quê? Único. Então, não existe outro Deus. Jesus é o Messias, né? Foi homem, a própria palavra de Deus diz. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus e Deus é único. Então, esse estudo aqui veio mostrar a questão da... desmontar a questão da Trindade, né? O estudo tem várias outras questões e a serem mostrados, vários outros objetivos. Alguém quer colocar alguma colocação? Alguma questão? Nada a ser colocado aí? No sentido da nossa questão, igual nós tínhamos um estudo aí pequeno, a farsa da Trindade, então é muito importante estarmos meditando, buscando, entendeu? Mesmo porque Jesus não tem por que mentir, nem Deus, nem que se fala que Deus, Jesus é Deus. Por que ele mentiria? Por que não falaria que ele era Deus? Ele era só falar. Não existe, entendeu? Então, seria um engano, né? Se fosse 3 deuses, por que Deus não mostrou para os judeus? E nem no Novo Testamento não existe isso aí, falando que a Trindade não existe, foi inventado. E o nome do Espírito Santo? Então, onde está o nome? Deus tem nome. E o Espírito Santo não tem nome? O Espírito Santo não tem nome. Por isso que o batismo é feito em nome do Senhor Jesus. Até aí vocês tentaram acrescentar a própria Bíblia de Jerusalém no rodapé. Ali mostra a questão deles ter acrescentados aí para tentar justificar a doutrina da Trindade, né? Então foram muitas heresias aí que por tempos foram sendo infiltradas no meio do chamado cristianismo hoje, né? Cristianismo que precisa de um templo, né? Trouxeram do mitraísmo, né? Da adoração à Mitra, onde eles estão lá no altar, sendo que o templo que Deus criou, né? Os fiéis ficavam ali no pátio, quem entrava dentro do santuário, no altar era somente o sumo sacerdote, né? Hoje Jesus já entrou no Santo dos Santos, no Santíssimo lugar, por nós, está perante Deus, né? Está à destra do trono de Deus Pai Todo-Poderoso, se assenta no trono de Deus, né? Com Deus, né? Porque o trono dele está aqui na terra, ele virá para tomar posse do trono dele aqui na terra. E ele orava para ele mesmo? Então orava para ele mesmo, fazia pedido para ele mesmo se ressuscitou? Não, a Bíblia diz que Deus ressuscitou ele não tinha poder para ressuscitar, Deus ressuscitou ele e Deus todo poder deu a ele, Deus deu a ele todo o poder do céu e na terra. Se fosse Deus, por que precisaria receber de outro Deus? Né? Então eles falam, a Trindade são 3 em 1, igual aparelho de som, né? Igual nós temos falado. Mas 3 em 1, o que acontece? Da onde eles tiraram isso aí? Isso aí foi inventado em vários concílios, instituição de Constantino, de uma igreja, né, estatal, igual nós falamos em outros estudos, né? Uma igreja criada pelo governo, que foi se chegando, mobilizando, crescendo, chegando até nossos dias. Aí da onde sai uma reforma protestante, de igrejas ligadas ali, continuam ligadas à sua mãe, a grande meretriz, né, pregando a mesma doutrina. Trindade, imortalidade da alma, falando que a alma é imortal. Qual a necessidade de ter uma ressurreição se a alma é imortal? Se a pessoa morre, já vai para o céu ou para o inferno. Inventaram o inferno de sofrimento que não existe, que Deus vai aniquilar todos. Todos estão mortos, quem morre está morto no pó da terra. E ali só vai sair na primeira ou segunda ressurreição, né? Estão ali, não estão no céu, não estão em local nenhum. Eles inventam uma alma imortal. Então quer dizer que Jesus morreu em vão na cruz. Estão dormindo, né? Então, eles estão dormindo, né? Estão dormindo no pó da terra. Uns vão acordar para glória e outros para vergonha eterna, né? E o que acontece? Eles estão no pó da terra. Então foi uma ordem que Deus deu. Do pó veio e ao pó retornará. Onde estão os mortos? Estão no pó da terra. Os bons e os maus estão no pó da terra aguardando o dia, né? Santos para a ressurreição da vida eterna e os maus ímpios para a ressurreição da morte eterna. Morte é morte, não existe vida eterna para ímpio. Eles colocam uma vida eterna para o ímpio, uma vida eterna de sofrimento, mas é uma vida eterna. E Deus não promete vida eterna para eles, é só para os santos, para os salvos que vai ter uma vida eterna. Então agradecemos a Deus por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer oração para agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor, aleluia.
Nosso Altíssimo e bom Deus, Pai querido que está no céu, apresentamos nas Tuas mãos todas as coisas, Senhor. Pai, essa semana de trabalho, de estudo, as crianças que aqui estão, os jovens, meu Pai. Pedimos também pelos doentes, enfermos, que têm chegado ao nosso conhecimento, meu Pai querido. Ali pelo Subrenol, Pai, colocamos eles nas Tuas mãos. Daniela e a família dela, o de Oliveira, meu Pai Santíssimo. Senhor, colocamos, Senhor Deus, Pai, todos aqueles que têm nos importunados, Pai, colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Pedimos que o Senhor nos livre dessa pandemia. Os irmãos que têm chegado ao nosso conhecimento, Senhor Deus, que estão com enfermidades, com familiares, Pai, adoentados. Meu Pai, colocamos nas Tuas mãos. Santíssimo Deus que está no céu, Pai, guarda nós, leva para os Teus retos caminhos, Senhor Deus. Colocamos o Senhor em todos os caminhos, ó Pai Santo. Pai, esteja conosco a cada passo, a cada caminhar. Colocamos também as autoridades nas Tuas mãos, meu Pai querido, porque os tempos são maus, Senhor Deus. Nós sabemos a contaminação que tem vivido esse mundo. Abra a nossa boca para evangelizar e propagar as Tuas boas novas, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus Altíssimo. Tenha misericórdia, Pai. Nós te clamamos e pedimos, Senhor. Pai, cuida da nossa vida. Senhor, te entregamos tudo e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já diviam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinos. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, Que meus braços quase já não podem remar. Aleluia. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. e com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que o Olho algum aqui não viu, verá. tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Mais bonito Que o sol no poente, com a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal.
com Jesus irei morar. Segunda Filipenses, versículo 1 em diante, vou ler aqui um trecho, diz assim, ó: portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda a ternura e compaixão, levai à plenitude minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo, nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte sobre uma cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou. Ele conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, sobre a terra e sobre a terra. E que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Então, Amém. tomando a forma de Deus, foi igual a Adão, né? Adão, feito em imagem e semelhança de Deus, igual nós. Né? Temos que ser o mesmo pensamento, as mesmas atitudes. Levando para a semana o nosso estudo, a questão de que Jesus não é um Deus, levando a questão da humildade e nos seguindo o exemplo de Cristo, né? Que foi persistente até a morte de cruz, foi persistente em tudo, né? Se manteve fiel a Deus, não se desviou. As crianças aprendendo as coisas, né, do Senhor, buscando tudo que é de melhor na vida. Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti, seja benigno. Yahvé mostre para ti a tua face e conceda a paz. Tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz seja convosco. Faixa contigo, feliz semana. Querem escutar